vai falar como é o trabalho dela treinando estrangeiros para falar o nosso idioma e para viver e trabalhar no Brasil. O padre Omar Raposo celebra missas num local que é conhecido no mundo inteiro, o Santuário da Estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Padre Omar está lançando seu primeiro CD, Peço a Deus, inspirado no samba gravado por Caetano Veloso e Mestre Marçal. O álbum tem participações de Diogo Nogueira e do Padre Jorjão. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. A gente começa falando com a professora e pesquisadora da USP, Margarete Capurro, exatamente sobre os estudos feitos com mosquitos geneticamente modificados. É uma alternativa boa, né? É uma alternativa bastante interessante, né? Você combater o mosquito com o próprio mosquito, né? Então é uma tentativa interessante, biotecnológica nova, né? Uma arma nova. E como é que vocês chegaram nesse mosquito geneticamente modificado? Então, o pensamento do mosquito geneticamente modificado, ele não é muito novo, não. Ele tem pelo menos 20 anos. E para isso você tem dois pensamentos. Um que é você combater a transmissão da doença, modificando a população de mosquitos, que é o que a gente chama de introdução gênica. E esse outro é você combater a população de mosquito matando a prole dos próprios mosquitos, que é a supressão de população ou redução da população. Esses mosquitos eles foram desenvolvidos por cientistas da Oxford e eles foram oferecidos para os países endêmicos na tentativa de testarmos isso agora sim no local onde esses mosquitos são um problema, que é no caso do Brasil. E aí você fez uma parceria com o Juazeiro, é isso? Isso. Então, o que nós fizemos? Nós, da Universidade de São Paulo, no meu laboratório, a gente faz pesquisa de laboratório, né? Então não faz pesquisa de campo. Nós fizemos um convênio com a Mosca Média Brasil, que é uma empresa, ela é ligada à ciência e tecnologia e agricultura, e ela tem o intuito de fazer produção em massa de moscas da fruta estéreis, onde ela combate na agricultura o uso de inseticida. Então, ela melhora o uso de inseticida combatendo a mosca da fruta com machos estéreis. Ai, que então, bárbaro, ele já tinha... Porque a gente usa tanto agrotóxico no Brasil. Exatamente. Então, já existia essa possibilidade de você trabalhar com profissionais que entendem da liberação, da produção em massa e como faz esse monitoramento, como que fariam esses testes de campo. Então, fica muito mais fácil da gente trabalhar agora mosquito, que para eles é mosca, virou mosquito, para a gente é bastante diferente, né? Mas assim, não é, o pensamento já fazia parte dos profissionais da biofábrica. Então nós implementamos, fizemos um convênio entre a Universidade de São Paulo e a Mosca Média Brasil, e nós elegemos Juazeiro como a nossa cidade produtora de mosquitos, né? Então todo o projeto foi aprovado pela CTNBio, então tem que passar pela CTNBio. O que é CTNBio? É a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é todo o projeto com transgênicos de um modo geral, mesmo na pesquisa de laboratório, tem que ter um selo da CTNBio, uma certificação da CTNBio, né? O nosso projeto passou pela CTNBio, nós começamos a conversar com a população, que também faz parte essa conversa, o esclarecimento com a população. Nós fomos bastante transparentes, então o projeto chama Projeto Aedes Transgênico, então o transgênico aparece no nome, para a gente não dizer que está inventando que bicho é esse, né? Então ele é bastante claro, e nós trabalhamos já na cidade de Juazeiro em 5 vilas. 5 vilas estão aprovadas, são 5 bairros, porque foi um primeiro momento, né? Então o primeiro momento é, quando você põe os mosquitos na caixinha, tudo funciona. Será que ele voa? Será que a fêmea reconhece que ele é diferente? Ou ela aceita cruzar com esses machos? Então, num primeiro momento era, qual vai ser a reação das fêmeas da natureza com os mosquitos transformados? Né? Eles são, para a gente saber que ele é geneticamente modificado, a gente tem um marcador fluorescente, que a gente enxerga numa lupa de fluorescência. Será que a fêmea enxerga essa fluorescência? Será que ela olha e fala, ele é vermelho, não gostei? Então, essas foram as primeiras perguntas que nós tivemos que responder. Então, o projeto foi bastante simples, bem pequeno,
e nós tratamos parte de algumas vilas, e agora nós estamos passando a tratar vilas inteiras, bairros inteiros, e com isso a gente já reduziu 90% da população dos mosquitos nessas vilas, né? Então agora a fêmea gostou do mosquito. A fêmea gostou do nosso mosquito. Então agora a gente vai partir para uma segunda etapa, que seria tentar fazer essa redução da população numa cidade pequena, em torno de 50 mil habitantes, que também estamos aguardando a certificação da CTN-Bio. Mas isso abre um precedente muito interessante, porque você pode trabalhar cidade pequena, pode trabalhar bairro, você faz uma pesquisa qual é o lugar de maior incidência do mosquito, e você pode trabalhar naquele bairro. Isso. Então, a ideia é agora a gente realmente começar a trabalhar uma cidade pequena para tentar medir, porque medir impacto de dengue é muito complicado, a doença é muito complicada, as epidemias são flutuantes, então é um trabalho bastante complicado de você medir e leva tempo, né? Então, a ideia é que a gente vai tentar estabelecer agora novos parâmetros para tentar medir impacto na transmissão da doença. Mas ainda tudo é novidade, projeto experimental. Ainda é um projeto experimental. E quantos mosquitos foram, como é que a gente diz, criados? Nós criamos hoje, né? Hoje a biofábrica nova que foi expandida, ela tem capacidade para a criação de 5 bilhões de ovos por mês, que é bastante, para a produção de 4 milhões de machos por semana. Então é uma expansão bastante grande. Nas vilas que nós estamos tratando, nós liberamos em torno de 500 mil mosquitos por semana. A liberação tem que ser constante, né? Porque seria como se você... como a natureza, né? Como a natureza. O mosquito tem que estar o tempo todo presente, em maior número, para que ele competir com o selvagem. Então a gente libera de 5 a 10 machos transgênicos para cada macho selvagem, esclarecendo que é só a fêmea que pica. Então esse macho, ele está lá só para procriar, ele não faz absolutamente mais nada. Então na hora que eles procriam, ela morre? A prole dela morre. Toda a prole dela morre. Ela sobrevive? Ela sobrevive, ela não tem como ser atingida. Então aquela fêmea que está lá já na natureza, ela sobrevive. Mas toda a prole dela para o resto da vida morre. Ela está pronta a colocar ovos em torno de a cada 5 dias ela coloca 80, 90 ovos. E tem uma durabilidade? Ou assim, toda a prole daqui até o final da vida da fêmea, ela vai perder a prole? A fêmea morre inteira. E por isso que você consegue a supressão de população. Mesmo que essa fêmea copule uma segunda vez, porque às vezes acontece, né? Numa condição de cópula forçada, que a gente fala no laboratório, ela copula mais de uma vez. O espermatozoide do segundo macho não sobrevive. Existe uma incompatibilidade, né? Que é problema de evolução, né? Um problema evolutivo, que é o primeiro, que é o que ganha a competição, é o que fecunda as fêmeas, que também tem, né? Parece que não, né? Mas os mosquitos, eles também têm esse comportamento de competição. Também faz parte da vida deles. Que loucura, né? E você estuda mosquitos de modo geral? Eu estudo mosquitos faz muitos anos, muitos anos, né? Eu comecei com moscas, né? Eu sou fisiologista de insetos, né? Essa seria a minha. Eu sou bióloga, mas a minha pós-graduação foi mais a parte de entender as modificações fisiológicas que acontecem durante, por exemplo, uma metamorfose, né? Entender como é que a metamorfose acontece. Essa foi a tentativa, né? Era o meu estudo de mestrado e de doutorado. E aí, em 90, eu comecei a estudar mosquito e não larguei mais os mosquitos, né? E a gente faz manipulação genética. A minha linha de pesquisa é a introdução gênica, né? É um pensamento um pouquinho diferente. Em vez de você reduzir mosquito, você coloca um gene na população e ele combate o vírus. Ele mata o vírus da dengue, ele não deixa o vírus passar para frente. E você acha que isso serve de base para outras doenças transmitidas por mosquitos também? Sim. Então, no Brasil, para a gente trabalhar, por exemplo, com malária é muito difícil. Mas, assim, a malária da África, ela é uma das principais metas dos mosquitos transgênicos, né? Então, assim, a malária da África e da Ásia, ela está sendo muito estudada com esse enfoque.
Então, existem muitas linhagens hoje que não estão tão à frente quanto essa da dengue que a gente testa, mas estão quase lá já para a gente tentar trabalhar a malária. A malária acaba sendo uma doença meio, como é que eu vou dizer, ignorada? Ou meio faz parte das doenças negligenciadas, né? Negligenciadas o que a a palavra correta. A dengue também faz parte dessas doenças, mas para o Brasil, a malária é uma doença grave, porque ela tem um número alto de casos, principalmente na região amazônica, né, de um modo geral. Mas para a gente pensar em mosquitos, nós não temos sequer a colônia base de laboratório. Então, o mosquito, o principal vetor da malária brasileira não é colonizável, ou ele ainda não foi colonizável. Então, é quase que impossível você usar um tipo de tecnologia como essa para a nossa malária. Fica muito complicado, né? Então, a gente acaba usando os métodos tradicionais e a tentativa de melhorar os métodos tradicionais. E no caso da dengue, você acha que, por exemplo, para o verão, a gente já teria, está muito cedo, muito rápido, a gente já teria como expandir esse mosquito? Então, a ideia é que a gente tendo aprovação da Cetenibio, assim que a gente tiver, né, se a gente tiver aprovação para a Cetenibio para essa nova cidade, a gente vai trabalhar esse verão e o próximo. Porque como o mosquito é cíclico, né, ele vai com o verão e no inverno ele diminui, se a gente tratasse a área nesse verão e a gente falar, olha, chegar em abril, maio do ano que vem, diminuiu, as pessoas falam, mas é inverno. Então, o que a gente faz? A gente leva, né, esse tratamento até a entrada do próximo verão. Porque aí a ideia é que no verão ele não vai explodir de novo. Então, a gente consegue diminuir. Vocês vão poder medir a gente dezembro, vai conseguir, janeiro, fevereiro. Exatamente. O que está acontecendo em trabalha Juazeiro? há 2 anos. Não vai ser em Juazeiro, né? Juazeiro é muito grande para isso. A cidade candidata é Jacobina, na Bahia. Na Bahia. E você falou que teve todo um trabalho de transparência com a população. Daí até está o nome transgênico no próprio projeto. Chama né? PAT, né? Projeto Aedes Transgênico. Pois é. O que é ser transparente com a população nesse caso? Então, o que acontece com a população imagina eu chegar na esquina da sua casa com uma caminhonete e liberar 10 mil mosquitos e abrir os potes. E os mosquitos, isso às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã. E a gente começa a abrir os potes e aquele monte de mosquito voando. As pessoas vão ficar enlouquecidas, né? Vão achar que estão sendo exterminadas. Exatamente. Então, o projeto fez parte, né? O esclarecimento. Primeiro, explicar o que era o projeto. Por que a gente vai usar mosquito para combater mosquito? Para eles entenderem, para a população entender que usando o mosquito a gente combate o mosquito. Ou usando esse mosquito, a gente não vai combater o mosquito noturno, que é aquele Culex que vem zumbi na orelha. Não tem nada a ver. A gente vai trabalhar o mosquito que pica durante o dia, que também é outro esclarecimento. A gente mostra para eles as fotos dos mosquitos, como que ele foi feito, o que acontece. A gente tenta explicar, lógico, não tecnicamente, a introdução gênica, como é que clona, como é que faz isso, não. Mas assim, o conceito do projeto. E que acaba sendo um conceito muito simples, onde você fala em cópula ou cruzamento, você fala em filhos, você fala em esterilidade, né? Apesar desse mosquito não ser estéril, você fala em gene letal. Se você explica que só a fêmea que pica, nós só vamos liberar o macho. Esse gene, apesar de a gente chamar de gene letal, ele não é uma toxina, ele não é um veneno. Ele é uma desregulação de mosquito, então ele vai ficar ruim, ele está doente, basicamente. Então a gente tenta... E esse outro mosquito colocado na cidade, ele pica? Qual? O transgênico? Não, porque a gente só coloca o macho. A gente separa macho de fêmea. Então, assim, eles não têm ideia, a população não tem ideia que existem machos e fêmeas. Muito pelo contrário, né? Toda campanha, toda propaganda feita em cima de mosquito, o mosquito que aparece, o mosquito é macho, né? A fotografia do mosquito, a cara do mosquito, ele é macho. Ele é um macho ruim. Não, é o contrário. O problema aqui é a fêmea. A vilã é a fêmea. A vilã é a fêmea, né? Então, assim, por que ela pica? Não é porque ela quer transmitir doença. Ela pica porque ela precisa de sangue
para produzir os ovos. E aí, por causa disso, acabou tendo essa condição onde você tem a abertura para o parasitismo, né? E aí você tem a transmissão das doenças. Né? E a população gostou, colaborou? A população adora. As crianças vêm atrás da gente, elas vêm conversar, eles vêm porque a gente já tem os carros com símbolos, então eles vêm atrás da gente. E as professoras da região também podem trabalhar isso. Né? Isso. E a gente trabalha... Na aula de ciências, no colégio. A gente trabalha em todos os níveis. Esse esclarecimento é de todos os níveis. A gente conversa com a população, a gente vai de casa em casa, a gente vai nas festas, nos festivais, a gente dá aula nas escolas, então a gente conversa tanto com a comunidade, com os alunos, os agentes de saúde fazem parte disso, porque o agente de saúde também tem que fazer parte disso, porque como assim está aumentando, né? Eu estava pensando agora, né? Imagina, as margens do Rio São Francisco ali na Bahia, no caso de Juazeiro, e já tem uma quantidade imensa de mosquitos, ainda ampliar isso com a população deve ser algo assim muito evidente, né? Acho que um programa de educação, de fato, deve minimizar. Então é assim... É um esforço conjunto, a professora tem que usar como material na escola. Isso. Existe uma distribuição grande de material, é que eu acabei não trazendo, eu acabei esquecendo de trazer o material, mas existe uma distribuição de material, então a gente faz esclarecimento em todos os níveis, né? A gente tem, por exemplo, eu como bióloga, eu tenho uma equipe de jornalistas que ajuda a gente a preparar esse material e conversar com essa população. Não é assim, não saiu tudo da minha cabeça, não. Quer dizer, a equipe que trabalha por trás desse projeto é uma equipe grande, né? Nós temos hoje, nós contamos com entre campo e produção, né? De laboratório, são 20 pessoas, fora toda a parte administrativa e toda essa parte de respaldo do projeto. Quando é que a gente vai ter certeza que deu certo? Olha, eu sou bastante otimista, né? Então, se a gente já conseguiu a supressão nas vilas, eu acho que a gente pode ter certeza rapidamente. Eu acho que em 2 anos, para essa cidade, pelo menos a gente vai... 2014. 2014. Eu acho que para 2014 a gente já pode planejar. Porque os resultados são diários, né? É um projeto dinâmico demais, né? É uma coisa impressionante, porque todo dia você acrescenta dados novos. E então, a gente acha que até 2014, que é quando a gente vai realmente encerrar o projeto, antes disso, eu acho que a gente já começa a ter resultados, né? Ter números de diminuição da doença. Isso, né? isso. Boa sorte, muito Obrigada. bom. Parabéns, né? Pelo trabalho. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Nesse bloco a gente vai falar de gastos em viagens no exterior, do que é que você pode trazer como lembrança dos países que você vai visitar, ou até mesmo sair, né, do Brasil. O do Brasil pode sair com tudo. Pode sair com líquido, com cachaça. Também não pode. Não. O que é legal para sair e para entrar? Existe o Brasil, só para esclarecer primeiro aos ouvintes, aos telespectadores, 30% do PIB do Brasil vem do agronegócio, 37% vem do agronegócio. A grande parcela, né, que nós temos do balanço comercial é em função do agronegócio. E o fiscal federal agropecuário, ele atua para manutenção da sanidade e fitossanidade de animal e de vegetal, né, para que a gente mantenha esse status, mantendo esse status, a gente consiga continuar exportando 42%, etc, etc. Então, a legalidade é vista por nós através de níveis de risco. Então, o que você faz na avaliação de um produto para ele vir para o Brasil? E vai um técnico do Ministério da Agricultura aos estabelecimentos que estão indicados para mandar os produtos para o Brasil, para que eles possam ser avaliados, para ver se eles atendem às condições
de sanidade para que esses produtos venham para o Brasil. Sim, mas aí no caso da indústria, né? São certificados. Importadora. Exatamente. E aí, se você traz um produto e esse produto ele alberga um vírus, por exemplo, nós já tivemos um caso aqui, de peste suína africana, que veio através de derivados de suíno da Espanha, né? E que trouxeram um prejuízo de 48 milhões, nós tivemos que abater 66 milhões. Mas isso foi da indústria ou foi de pessoas físicas? Foi pessoas físicas. Nesse caso, presunto, pata negra, uma coisa assim? Nesse caso específico, exatamente. Nesse caso específico, foram resíduos de alimentação de bordo. Mas também os produtos consumidos, se a sobra ela cai na cadeia epidemiológica, você pode ter esse problema, virtualmente. O contrário que você me perguntou é que o Brasil tem uma série de acordos internacionais em que, se eu não procuro certificar bem, me acercar de cuidados sanitários, fito e zoossanitários, e mando esse produto para fora e ele causa isso lá fora, imagina a imagem que o Brasil vai ter junto a esses países com os quais ele assume vários acordos internacionais. Então, a mesma coisa que a gente toma cuidado para não entrar no Brasil, a mesma coisa a gente tem que fazer no caso da exportação. No caso da importação e da exportação, atua o seu órgão, o seu fiscal, você como fiscal federal agropecuário, verifica. E no caso da bagagem individual? Na bagagem individual, especialmente, nós temos scanners nos pontos de vigiar, que a gente chama, nos portos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas especiais. Nós temos em todos esses pontos scanners que verificam, antes da bagagem chegar, muitas vezes na esteira transportadora, os produtos orgânicos e avaliamos se esses produtos eles têm condição de entrar no país. Produtos a gente chama de bagagem acompanhada, eles necessitariam de uma certificação. Então, essa certificação é dada através desse conceito inicial que eu coloquei, né, de se avaliar os produtos e os riscos, tanto do estabelecimento quanto a certificação que esses produtos têm que ter. Mas é legal, por exemplo, você vai à França. Vai. Aí você traz vinho e você traz, sei lá, um patê. É legal isso? Não. É legal você tendo certificação e tendo esse estabelecimento habilitado. Não, mas você como importador. Se for uma rede de supermercado, ela vai ter esse certificado. No caso de produtos... Uma pessoa física que adorou aquele patê. Aí traz o patê, não pode? Não, por causa da legislação. Se for lata, pode? Isso. Não pode. Fechado em lata também? Mesmo enlatado, não pode? Pode se for vegetal. A legislação, ela cria essa possibilidade na área vegetal. Se o produto é industrializado, não é uma planta viva, não é um produto, vamos dizer, que traga um menor risco em termos de nivelação de risco, ele pode na área vegetal. Na área animal, é completamente proibido você trazer, mesmo que o produto tenha sofrido uma esterilização comercial, por exemplo. E mesmo que esteja embalado na embalagem certificada? Mesmo que tenha embalagem, mesmo que tenha sofrido qualquer processo. Por quê? Porque eu não tenho a garantia de que aquele produto sofreu um processo através de uma inspeção prévia que o Ministério da Agricultura faça através dos fiscais federais que lá vão. Então isso vale para enlatados, vale para... Qualquer produto. Qualquer coisa. Tem que ter certificação e tem que ter avaliação prévia do estabelecimento que esse produto foi produzido. Como também no Brasil. As autoridades americanas vêm ao Brasil só os estabelecimentos que constam da lista onde eles vistoriam e eles fazem as avaliações e têm certificação adequada que podem ir para, por exemplo, o mercado americano, e isso vale para a maioria dos países. Hoje nós exportamos para 200 países, né? E nós somos o primeiro em carne bovina, somos o primeiro em carne de aves, somos o primeiro em soja, e qualquer problema que ocorra em nível de modificar a condição sanitária, o status sanitário desses produtos, certamente vai trazer um problema sério, como a gente viu há pouco tempo atrás, os russos bloqueando a exportação do Brasil. Sim, mas essa a gente até sabe, né? Ou porque viu na televisão, ou porque leu no jornal. Eu não sabia, por exemplo,
que uma lata que eu não poderia ou sair ou entrar no Brasil. Entrar não vai ser difícil com uma lata de leite condensado, mas sair, por exemplo, também é ilegal? É mesmo, né? É. E essa campanha da bagagem 100% legal é para isso? A bagagem... Para acabar com essa ignorância generalizada? Na verdade, assim, se eu lhe disser que uma vez a gente apreendeu flores de uma artista, né? Nós tivemos um problema muito sério por conta de não ter a compreensão por parte da pessoa. A planta é inofensiva, mas muitas vezes ela pode albergar um parasito, né? E que é exótico no país e que vai dizimar, em função dessa condição, vai dizimar com uma determinada cultura no Brasil, né? Então você tem vários desses insetos, né? Tá aqui, acabou de falar de insetos, que poderão estar trazendo isso daí. Sim, mas se você traz uma lata de alguma coisa que foi fechada pela indústria espanhola, francesa, argentina, no caso do doce de leite, coisa assim, produtos carimbados como comerciais, né? Não no pode. Brasil existem inúmeros estabelecimentos que estão sob inspeção do CIF, Serviço de Inspeção Federal, que não estão habilitados a exportar. Por quê? Porque eles não reúnem as condições totais exigidas por um determinado mercado. Entendeu? A mesma coisa acontece quando vem para cá. Ou seja, eu vou poder estar recebendo um produto que, embora seja, vamos dizer, da França, ele não foi vistoriado e não tem as condições mínimas exigidas pelo Ministério da Cultura e que fazem parte desses acordos internacionais. Ele pode não atender. Por exemplo, eu posso ter um nível de um determinado conservante naquele produto daquele fabricante que não atende às condições de legislação nossa, né? Por isso, como eu não sei o que está dentro da lata, por aquele estabelecimento não ter alguém, viu, que é outro problema sério, alguém que se responsabilize em termos de certificação por aquele produto, eu não poderei permitir que ele ingresse no país. Até porque, se sobrar, o que será feito daquele produto? E se houver algum problema com o consumidor, como que aquele consumidor, a quem que ele vai recorrer em função de ele ter tido um problema de ordem orgânica em função de consumir aquele produto? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos você pode entrar com 2 garrafas de bebida, sei lá o quê. Aqui no Brasil, vinho, você pode entrar com até 12 garrafas, se for da mesma marca, 18 se for de marcas diferentes. Existem exceções. Então tem que ter uma coisa exceções. escrita. Porque só assim, frutas, tem verduras... tudo escrito, porque ainda não chegou na pergunta. Existe, no Ministério da Agricultura, existe toda uma orientação específica para quem vai importar produtos, né? Não tem problema nenhum. Não, isso é claro. Uma empresa que vai importar, ela vai atender a todas essas exigências, certificações e exigências, claro, ela vai fazer um negócio. A minha pergunta é em relação a pessoas normais que vão viajar, entendeu? Existe 0800 para fazer consulta, existe sites para você entrar e consultar. Tá bom. Então, tomara que as pessoas consultem, né? Mas é por isso que a gente está orientando. Porque se a gente não orientar, as pessoas não vão saber. Sim, mas o que mais que é permitido, além do vinho? Vários produtos, vários produtos. Desde que eles tenham níveis de risco previamente avaliados pelo Ministério da Agricultura. Os estabelecimentos e esses produtos sejam encaminhados através de certificação. E onde é que se consulta isso? Nos sites que depois a gente pode até fornecer aqui, tanto o número do 0800 que a gente tem, quanto o nome do e-mail que a gente tem, do endereço eletrônico. Tá bom. Eu volto aí, então, daqui a pouquinho. Ô, Miriam, se acusa o brasileiro de gastar muito, né, em viagens internacionais. Gastar muito dinheiro, comprar muita coisa. Ele tem aquelas malas que as pessoas falam, mala de Miami e tal. As malas mais pesadas do mundo. E tal. Mas a verdade é que a gente se encanta com os preços, né? Com certeza, lá a gente fora. vai lá para fora. Vestuário, coisas assim, são muito, evidentemente, mais baratos, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, quando você viaja, você repara que realmente está.
O que a gente fala é o seguinte, a falta de planejamento, né? Então, não é o comprar em si, mas é eu me planejar, porque acaba se encantando e acaba depois, na hora de pagar o cartão, vai ter na hora de uma pagar, depressão. E tem dívidas durante um ano inteiro e compromete aí o seu dia a dia, né? Você, como planejadora financeira, que dicas você dá? O que a gente fala sempre é isso, quer dizer, vai viajar, se programe, porque você acaba sempre gastando mais do que aquilo que você imagina. Até porque você chega lá e encontra uma série de novidades, de coisas diferentes, e realmente está muito mais barato lá fora do que aqui. Roupa, tudo, é impressionante a diferença que você encontra nesses produtos. E o se planejar significa o quê? Quanto você está disposto a gastar. E aí você se planeja e separa por dia quanto você está disposto a gastar. E o ideal é que para você não volte e deixa aí uma carga de dívidas que vai comprometer o seu mês a mês, que é o que mais acontece, é você já definir isso num cartão. Quer dizer, então na hora que eu viajo, hoje a gente tem a possibilidade de já abastecer um cartão, abasteço o cartão com o que eu quero gastar, em vez de levar dinheiro vivo, abasteço o cartão. E aí eu vou fazendo os meus gastos lá, podendo acessar pela internet diariamente o saldo, quanto tem, se eu gastei demais ou não. Então, você acha que a melhor maneira é aquele cartão que você resgata lá fora? Na verdade hoje você tem duas, porque na verdade você tem 3 formas de levar. Ou eu levo em dinheiro, ou eu uso o meu cartão de débito mesmo, meu cartão internacional, vou lá fora e uso ele. E o cartão de crédito. É que o cartão de crédito agora tem incidindo o IOF de 6% adicional. Então, isso acaba encarecendo em 6% tudo que você compra e você não sabe o dólar que você vai pagar, que é o dólar da próxima fatura. E se você não conseguir, quando chega a fatura do seu cartão de crédito, pagar tudo, acaba que aquilo, juros sobre juros, são os juros mais caros que existem. Então, a gente sempre diz para deixar o cartão de crédito como aquele, o meu suprimento ali para as minhas emergências, o meu SOS. E aí, a gente utilizar mais ou o cartão de débito ou o cartão que eu abasteço, né? Qual é a vantagem? A vantagem é que eu só vou pagar 0,38% e tenho as facilidades todas que lá fora eu uso. Esse cartão que você fala que abastece, eu não sei se eu conheço. Eu conheço um cartão que você coloca os dólares ou os euros e você lá pode resgatar num banco e tal. Existe um cartão de débito que você também abastece e você paga numa loja? Não. Existe o seu cartão de débito que você vai ao banco, você pede autorização para usar ele lá fora, se ele é internacional. Aí você vai para o exterior e com seu cartão que você usa no Brasil... Como cartão de crédito como de débito. Como cartão de débito. E isso pode ser só de débito, ele não precisa nem ser de crédito. Mesmo sendo só de débito, eu pego a minha autorização, vejo do banco, eu tenho que ir lá no banco para liberar ele para uso internacional. Uma quantia e ver qual o limite que o banco me autoriza a usar. Normalmente o banco vai te autorizar um limite diário e um limite semanal para saque, se você precisar. Então eu vou lá para fora, uso e diariamente fiz compras lá fora, aquilo é convertido pelo dólar do dia e abatido da minha conta aqui no Brasil. Então, Você tem que ter o saldo, então, em caixa. Você tem que ter o saldo em caixa. Correspondente ao que você vai gastar? Ao que você vai gastar, exatamente, porque diariamente aquilo vai caindo aqui. E aí te obriga, se você está com dinheiro aplicado, a você entrar, solicitar resgate, para ter o saldo aqui, para poder compensar. Então, essa é uma das formas. E a outra é você já abastecer o cartão, ou em dólar, ou em euro, ou em libra, você já abastece ele. Eu quero gastar $2.000, eu quero gastar $5.000. Aí você já se programa, abastece e leva esse cartão já programado. Qual é a diferença? A diferença é que no cartão programado você já definiu o dólar. Então, no dia que eu comprei, eu já sei que eu não vou extrapolar. Está ali o que eu vou gastar, já sei quantos dólares eu tenho. Quando você viaja com o seu cartão de débito, então você vai converter pelo dólar do dia, que pode estar mais alto ou mais baixo de quando
você programou a sua viagem, né? Então, essas são hoje as 3 alternativas que nós temos. Tá, no cartão que você foi ao banco e autorizou, se você autorizar a liberar R$10.000, por exemplo, que daria o quê? Daria 5 mil e poucos dólares. Em torno de 5 mil dólares. Né? Você vai poder chegar até 5 mil dólares. Ponto. Depende, o seu cartão de débito não, o que ele te autoriza é saques diários e semanais. Ele vai então você definir tem que sacar como o outro cartão que você faz só para viajar. Isso, exatamente. Então ele te autoriza. Agora você pode ir. Então o que você tem que ver é, dentro do meu cartão, o que o meu cartão autoriza. Então, o que a gente diz é o seguinte, procura se programar, eu sempre gosto muito de dizer, levar esse cartão que você já abastece. Leva o cartão que você abastece, porque ali você sabe que tem o dinheiro, você não vai ter problema nenhum. Ou esse que você abastece, ou o débito como segunda opção. E o cartão de crédito ficaria como o SOS, extrapolei tudo isso. Porque hoje qual é a grande diferença? A diferença é a seguinte, meu cartão de débito brasileiro que eu vou usar lá fora, eles me dão limites de uso. Então, eu tenho que me adaptar àqueles limites de uso. Se eu levo o pré-pago, ele tem um valor lá dentro, ele está com 5 mil até 10 mil dólares, o que é permitido, está ali. Então, eu tenho aquele dinheiro. Se eu vou gastar tudo num dia, se eu quero tirar em dinheiro, isso é um problema seu. Então, você tem essa liberdade maior no cartão pré-pago, né? Então, você sabe que você tem aquele dinheiro e que você pode contar com ele. Tá? E aí você aconselha, no mais, a pessoa ficar lúcida, né? Exatamente, você se planejar, né? Hoje você tem celular que você coloca o que você está gastando, porque o encantamento é grande, não adianta. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Hoje, se você for olhar, as grandes dívidas estão aonde? Em cima de cartão de crédito, porque a gente esquece e os pequenos gastos é que são os piores, porque de pequeno em pequeno é onde estão as grandes despesas. Porque a grande despesa, o que você comprou grande, aquilo fica registrado na memória. Agora, os pequenos não ficam. E quando você vai ver... Até porque o grande você não compra todo dia, né? Então, a despesa... Você pensa para fazer uma despesa grande. Fui comprar uma bolsa Louis Vuitton lá fora. Você não vai esquecer nunca o que você gastou com a bolsa Louis Vuitton que você comprou. Agora, os gastos pequenos, esses é que na hora que a gente vê, extrapola, né? E aí existem os dois jeitos. Então, a gente diz, tem que acompanhar, né? A gente tem que fazer. Para a gente é difícil, né? A gente aqui se acostumou a gastar, né? A não se planejar. E hoje a palavra da moda, né? A palavra, eu não diria nem da moda, mas é a palavra que hoje está chamando a gente a gente fazer um planejamento, tanto aqui lá fora, para você não ficar depois amargando aí tempestades, né? Tempos difíceis. E a gente não aprendeu isso, né? Não, nós não aprendemos. A gente não tem educação financeira, a gente não tem o know-how de planejar, né? De planejar, até porque eu sempre digo assim, é cultura, né? A gente vem de uma cultura no Brasil que eram planos econômicos em cima de plano econômico. Quem tinha dinheiro aplicado acabava sofrendo quando vinha um plano. E quem tinha dívida, a tablita reduzia todos os juros. Então, a gente viveu anos com uma história que não ajudou a gente a pensar em planejamento. Aí, de repente, a gente tem que pensar em planejamento, em futuro, e mudou. E agora, quem tem dívida não vai ser aliviado. Então, o que a gente está vendo é pessoas vendendo apartamento para pagar cartão de crédito, vendendo bens efetivamente para conseguir pagar. Então, a viagem pode sair, às vezes, muito cara, né? Se você não se programar. Mas eu acho que tem tanta coisa fácil hoje para a gente fazer as contas e usar isso. Levo o meu dinheiro para o dia a dia, vejo quanto eu vou gastar, porque você, né, vou comer, vou almoçar, vou fazer um lanche, é bom eu ter o dinheiro ali para o meu dia a dia. E levo o cartão justamente para esses gastos e já anotar quanto que eu estou disposto a gastar, né? Eu vou para um outlet, quanto que eu estou disposto a gastar, né, num outlet em algum lugar que eu vá, né? Não tem. Por isso que eu te falei, tentar ficar lúcido. Não perder a cabeça. Volto aí também, daqui a pouquinho.
A Fernanda Vieira, é Fernanda Vieira La Ruina? Na verdade, eu digo que esse é o meu alter ego. Para trabalhar com português para estrangeiros, acho que Vieira já basta. É interessante, né? É que já tem muitos fonemas difíceis para o estrangeiro. Né, para você. Mas a pronúncia seria essa? Depende. Eu prefiro La Ruina, que soa mais bonito. As pessoas não fazem associação com ruína. É verdade. E a origem qual é? É italiana. Na verdade, apesar de ser espanhol, foi a invasão moura que trouxe esse La Ruina, aliás, levou, na verdade, para a Itália, isso. E lá eles falam La Ruina, com esse R mais forte. Só que, na verdade, na Itália, a ruína é uma coisa boa, sabe? Eu costumo dizer que lá, por cultura, já que eu vou falar de cultura também, as mulheres têm o direito de envelhecer as coisas, têm o direito de virarem suas ruínas, são belas ruínas, sabe? O Coliseu, que é uma grande ruína extremamente rentável. Ou seja, a ruína é algo bom. Para nós, não. E você dá aula de português para estrangeiros. Para estrangeiros que vêm morar no Brasil, que vêm trabalhar aqui. Eu comecei com expatriados, né, que são trabalhadores que são trazidos por empresas, geralmente empresas multinacionais. E eles vêm com as suas famílias, com crianças, então eu gosto muito de trabalhar com criança também. Eu falo que criança é a parte do divertimento. É a parte que a professora, geralmente, eu dou aula com um coquinho, né, que é para não chamar muita atenção, o cabelo, essas coisas. É a parte que a professora solta o cabelo, tira o salto alto e senta no chão com as crianças. E eu comecei a trabalhar com português para estrangeiros há cerca de 7 anos, porque, na verdade, um estrangeiro esbarrou comigo na PUC, onde eu fiz a graduação, e falou: "Você é brasileira?" Aí eu falei: "Aham." "Explica isso." Primeiro, eu achei engraçado, ele usou o imperativo que está na gramática tradicional. A gente fala: "Explica aí, me explica", né? Não, explica isso. Como eu vou explicar isso? Tá. Era justamente mal com U e mal com L. Eu falei: opa, se eu, brasileira, não souber explicar isso, eu me demito do cargo, né? Então, a partir daí, eu comecei a tentar ver minha própria língua, né? Como algo distante, analisar por que eles, os brasileiros, falam isso. Por que eles, os brasileiros, por cultura, agem dessa determinada forma. E o engraçado eu comecei português para estrangeiros justamente por um excesso de diretividade de um estrangeiro que fez um pedido, na verdade, que precisava de ajuda. E hoje, um dos temas que eu mais falo é exatamente a diretividade, a abordagem do estrangeiro na hora de fechar um negócio, na hora de pedir uma gentileza para o brasileiro, porque isso faz toda a diferença, né? Você chega e diz: "Leda, pega aí." Eu falei: "Quem é essa mulher?" E Leda, pega aí. "Leda, pega para mim." E eu nem disse por favor em nenhuma das duas. Então isso faz toda a diferença e o estrangeiro não tem esse domínio, porque é cultural. A gente simplesmente nasce e cresce ouvindo essa entonação da mamãe, da avó, do avô, e a gente vai pegando isso, né? Então, eu trouxe isso e juntei com outro tema que eu gostava muito, que era o tema da recusa. Porque, é só recusar, né? "Você quer ir à minha festa?" "Não." "Nossa, que mulher grossa." Então, para tentar saber o que, além da língua, porque não é só o que está dentro ali da frase, o que, além da língua, poderia influenciar na hora do ensino de uma língua estrangeira. Nesse caso, o português no Brasil seria uma segunda língua e não uma língua estrangeira. Então, o que poderia ajudar? Porque eles chegam aqui, é como se fossem pessoas nuas, sem a mínima preparação. Eles fazem ordens diretas, porque a gramática tradicional diz: imperativo é assim: faça, pegue. Imagina: peguem-o, dá-me-lo. Oi? Desculpa, que língua é essa? Pega aí. Né? Eu sempre falo: olha, você vai usar o imperativo formal no e-mail, né, para você ficar com aquele português bonito. Eu sempre faço esse tipo de brincadeira. Você vai usar com pessoas extremamente formais. Agora, de forma alguma, você pode usar isso no bar. Você está num bar e você diz: traga um chopp? Pelo amor de Deus. É amigo primeiro, né? Amigo. Então, você tem que saber o nome do garçom. Amigo, traz um chopp aí, porque senão seu chopp vem cuspido. Que horror. E aí você vai ensinando para eles um pouco da cultura, do jeito de ser brasileiro. Exatamente. Além da língua. E eles costumam contratar você, assim, para a família?
Olha, as empresas que aí contratam... você teria que mudar de várias linguagens, né? A linguagem da mulher, a linguagem do homem, a linguagem das crianças. Até porque há uma diferença. Em geral, não dá para colocar ninguém dentro de um saco, mas em geral as mulheres têm uma habilidade um pouco melhor para a língua. Até porque nós usamos dos 2 hemisférios, nós estamos acostumadas a falar desde muito cedo. Da mesma maneira que nós reconhecemos que os homens têm habilidade numérica, né, para muita coisa. Então, eu preciso realmente chegar até o aluno, porque eu não trabalho com português. Eu não dou aula, eu nunca dei aula. Eu vendo um produto chamado Português e Cultura Brasileira, mas para isso eu tenho que conhecer o meu cliente. Então, se ela é mulher, a mulher geralmente fala com muita facilidade. Então, ela vai gostar daquela abordagem comunicativa. Mas se é uma mulher que fez administração, teve 3 filhos e vem de uma cultura mais fria, ou como eu chamo, uma cultura de baixo contexto, né? Já vou falar sobre baixo contexto. E essa mulher, ela vai preferir uma aula mais numérica, realmente mais visual, com tabelas. E eu não posso fazer a mesma coisa que uma pessoa que lida com língua também, que ainda não teve filhos, que já trabalhou com cultura, consegue lidar bem com várias pessoas. Eu preciso fazer algo mais comunicativo. Então você faz um programa personalizado. Completamente personalizado. Quando eu digo personalizado, é até no material didático. Porque para os alunos mais convencionais, que se sentem mais confortáveis tendo um livro, nós indicamos livros. Agora, para a maioria dos alunos, nós perguntamos, você quer um livro? Há necessidade para você, psicológica? Não. Então, o material dele, ele é feito, a empresa Brazuca, ela faz o material como uma espécie de um fechário. Então, a cada aula, nós vamos entregando um pedaço da aula dele. Então, mesmo que você pegue o seu material e queira vender para o seu amigo, queira dar, não vai fazer sentido nenhum. Porque o material foi feito para você, Leda, e não para ela, Miriam. Então, esse material realmente é completamente focado. Vou voltar aí daqui a pouquinho, tá? Tá, ok. Então, intervalo de novo? A gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Pelo Twitter eu achei o site, dentro do site dela eu achei um e-mail dela. As redes sociais tomam conta da internet. Essa tecnologia, ela vira um grande banco de conhecimentos. Mas quem disse que rede social precisa de computador? A rede social, você pode fazer ela sem computador algum. Você realmente pode conseguir propor outras alternativas. O que une as redes sociais são as pessoas. Rede Jovem de Cidadania, nesta segunda, 5h30 da tarde. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Ele é carioca de Ipanema, tem 32 anos, é tricolor. Fazer o quê, né? É reitor do Santuário do Cristo Redentor, Padre Omar Raposo. Padre Omar é uma grande figura. Padre Omar canta, coordena várias ações da Igreja Católica e vai estar muito envolvido no encontro de estudantes em Cristo. Exatamente, Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude. Vai estar super envolvido. Envolvido demais, né? Demais. Né? Realmente vai ser um grande evento que a gente vai ter em nossa cidade. Rio de Janeiro já recebendo tantos eventos maravilhosos. A gente está há quanto tempo da jornada? Estamos praticamente há um ano. Inclusive, nós vamos ter essa semana toda aqui na cidade eventos em preparação para celebrar esse ano. Falta um ano. E não falta muita coisa não, hein? O ano passa rápido. A cidade vai ser toda mobilizada. É muito numeroso. Não é um evento grandioso. Mais de 2 milhões de jovens que nós esperamos. Então, são 2 eventos. É a vinda do Papa, que já cria uma mobilização já toda especial, intensa, e mais 2 milhões de jovens que vêm dos mais diversos lugares desse planeta. É algo, assim, maravilhoso, assustador. Mas é tão grandioso que assusta, né? Assusta.
Onde que a gente vai colocar esses jovens? A gente vai ter que Hotel, encontrar espaços. Casa de família, tudo. A gente já começamos uma campanha já para que todos possam receber. É um evento que foi criado pelo Papa João Paulo II e já rodou diversos países, e hoje a gente tem a oportunidade de receber aqui no Rio de Janeiro. E essa é a nossa postura, né? A postura hoje de acolhimento. Acho que o Cristo Redentor mostra muito bem aquilo que a gente já faz naturalmente, né? Os braços abertos para acolher. E a gente conta muito com o apoio da população. Só que esses 2 milhões de jovens não chegam todos ao mesmo tempo na cidade. Né? Eles vão entrar nos diversos aeroportos do país. Então, quem está em Fortaleza vai receber também, por exemplo, os italianos devem passar por Fortaleza, por Minas Gerais. Os franceses também já entram por São Paulo, enfim. Cada país está criando a sua itinerância própria, o seu deslocamento próprio, para que essa logística aconteça dentro de uma maneira menos impactante para a cidade. Então, cada diocese, vamos chamar assim, está também envolvida? Envolvida. Todas as dioceses do Brasil. Há um circuito de unidade promovido pela CNBB, onde haja um diálogo, uma intracomunicação que vai viabilizar a estada tranquila de todos esses peregrinos que vêm para o Rio de Janeiro no ano que vem. E o que vai acontecer na jornada? São eventos culturais, são eventos de entretenimento, religiosos, onde vamos discutir temas maravilhosos, temas de importância hoje, né? A sustentabilidade, a ecologia, a fé, a esperança, o sentido da vida. E o Papa sempre traz uma mensagem muito positiva, uma mensagem de esperança, né? O Papa abre ou fecha? Ele chega, quem abre o Dorani, então o arcebispo do Rio de Janeiro faz a saudação a todos os jovens, e o Papa chega no decorrer do evento e fecha o evento com uma grande vigília. Tem uma vigília e depois uma missa de despedida. E onde vai ser isso? Aqui no Rio? Aqui no Rio. Em Copacabana o Papa será recebido. Né? Acredito que nós teremos 27 palcos espalhados pela cidade, com atividades culturais. Cada estado do Brasil vai poder aqui mostrar a sua cultura, mostrar a sua diversidade. O Brasil é muito grande, né? Então vai ser uma riqueza, vai ser um encontro de culturas, um encontro de fé. E a gente quer mexer com a cidade. Um local para esses estados mostrarem a cultura? Sim, nós vamos espalhar. São palcos espalhados em toda a cidade. Pela cidade toda? Pela cidade toda. Zona Norte, Zona Sul, centro da cidade. E ali tem toda uma programação, além dos ambientes de catequese. Cada paróquia, cada região da cidade vai ter um funcionamento próprio de catequese. Então, pregações específicas, divididas por grupos linguísticos. Essa semana o pessoal da Itália quer fazer um evento no Maracanãzinho, uma grande festa da Itália. Então, pode ser que seja lá ou em outro lugar, mas a gente está procurando criar esses ambientes favoráveis para que as pessoas possam se encontrar, e acho que a cidade, ela se permite a isso, né? O Rio de Janeiro é maravilhoso. O Rio de Janeiro traz essa empatia, a cidade é linda, a luz, a energia de todo mundo. Poderia ser um lugar melhor. É julho de 2013. Você vai cantar para o Papa, Padre Omar? Gostaria muito. A previsão de que ele vai ao Cristo Redentor também. Isso é previsto. Maravilhoso. Olha, João Paulo II esteve lá na década de 80. E agora Bento XVI seria um presente para a cidade, né, de visitar o nosso santuário. Que é um lugar há uma previsão? Há uma previsão, sim. Já foi feita uma solicitação por parte de Dorani, e a gente aguarda a confirmação do Vaticano. É algo lindo, vai ser encantador esse encontro, né? E que antecede os grandes eventos. Acho que a gente vai deixar um clima bem interessante na cidade, de fé, né? Que a gente tem que fundamentar essa alegria. Claro que a gente está mexendo com a economia da cidade também, tem outros benefícios, há uma contrapartida muito grande para a cidade, né? É um evento religioso, mas é um evento também cultural, um evento turístico, por isso que a cidade tem que entrar nessa lógica, para a gente poder tirar os benefícios também. Todos os benefícios passarão e ficarão aqui na cidade. Há um legado social. A jornada também quer trazer benefícios sociais para a população. Então a gente percebe outros setores da sociedade já se articulando em função da Jornada da Juventude. É maravilhoso. Foi uma conquista. O Rio de Janeiro disputava com o Belo Horizonte. E nós entramos na disputa, Dorani puxando isso à frente, foi feito todo um dossiê, um material mostrando por que o Rio de Janeiro é capaz de receber o Papa. Quais são as condições favoráveis. E a gente sabe que a cidade está um grande canteiro de obras, em função da Copa do Mundo e tudo mais. E a gente sabe que deslocar das confederações, um mês antes. Nós teremos condição? Sim. Acredito que sim. Há o compromisso, ao empenho dos governos, né, tanto do prefeito quanto do governador, da presidente Dilma também, que tem tido até uma secretaria especial para grandes eventos hoje no governo federal. Então está todo mundo unido, né, uma união plena e total de articulação logística para que a gente possa dar a qualidade que o evento merece.
E nós temos know-how aqui no Brasil. O Brasil hoje é um ambiente fabuloso para se realizar grandes eventos. Padre Omar, o senhor é padre há quantos anos? Há 8 anos. 8 anos. 8 anos. Se ordenou aqui no Rio? Aqui no Rio de Janeiro. 2004, aqui na Catedral, bem próximo aqui da TV Brasil. E foi um dia inesquecível para mim. Foi o dia de maior emoção na minha vida. Primeiro foi quando eu decidi ser padre. Foi durante a visita do Papa João Paulo II em 97. E aqui no Aterro do Flamengo, quando eu vi o Papa Móvel passar, eu senti um toque no coração, algo assim misterioso. Falei, eu quero ser padre. Eu não tinha a mínima noção de como fazia isso. E aí eu fui... Você estudava no colégio católico, é de uma família católica? Família católica. Nunca estudei em colégio católico. Não? Nunca estudei. Estudei em aí tantos outros colégios. Entrei para o seminário depois, fui fazer os estudos próprios de padre. E aqui no Rio tem seminário? Tem. Seminário São José, que fica no Rio Comprido. Seminário muito bom, que tem grandes professores, padres, com equilíbrio, assim, na formação, algo maravilhoso também. E quando é que você resolveu cantar? Olha, boa pergunta, né? No seminário nós temos esse incentivo. Antes do seminário eu já estava começando a fazer o curso de música, mas tive que interromper, porque o estudo da filosofia, da teologia é muito, muito tenso também, ele exige muito. Mas no seminário eu sempre mantive essa ligação com a música. No coral do seminário, na escola cantorum, ou tocando órgão nas celebrações. E isso tudo manteve viva essa ligação. Aí no final, o arcebispo, na época, pediu então que fizesse o curso Conservatório Brasileiro de Música, e outras oportunidades ligadas à vida acadêmica na música foram aparecendo. Eu fui aprofundando e deixei ali. Na hora certa, Deus vai encaminhar esse trabalho, né? E a gente vai fazendo outras coisas pela igreja, empreendendo, articulando os eventos, colaborando com o arcebispo diretamente. E hoje a música, para mim, é uma ação institucional. É só o Padre Omar que está cantando. Isso tem um planejamento, né? Isso tem uma ação, tem uma intencionalidade, tem uma inteligência por trás disso. Porque antes de você chegar a um produto, você tem que ter uma perspectiva, você tem que ter um projeto. Hoje a gente tem que cantar por cantar, vai gravar um CD, isso qualquer um faz. Eu acho que hoje você tem que pensar um CD, a música, dentro de uma dimensão multidisciplinar, pensando a comunicação, pensando os valores que você quer comunicar, pensando as articulações. Quero relacionar-me com quem? Com a cultura? Quero falar ao jovem? Então, o público-alvo desse trabalho, em princípio, é a juventude, por isso a linguagem do samba, pensado, minha formação é clássica. Então, eu faço a passagem para o samba, para poder mostrar que o samba é possível, é um caminho, é um canal que a gente pode comunicar coisas maravilhosas, é agradável ao nosso ouvido, a apreciação do samba, e hoje a gente consegue definir aqui um samba orante. Quando a gente traz a música Peço a Deus, que é uma música já consagrada em Caetano Veloso, a gente traz uma espiritualidade, a gente canta o samba, sem que permaneça aquela sensualidade que às vezes o samba comunica, porque o samba foi demonizado. E hoje a gente quer mostrar... Várias vezes, inclusive, ao longo da história. Exatamente. No começo dele, né? Exatamente. E por aí agora... E nesse processo de enculturação... De vez em quando demonizam ele. Exatamente. No processo de enculturação da fé é importante a gente saber se utilizar bem das coisas próprias da nossa cultura para a gente poder dialogar. E a igreja está fazendo isso, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A Igreja Católica no Rio de Janeiro é uma igreja aberta ao diálogo. Nós dialogamos com todos, com todos. Não há distinção, e está aí a prova disso a universidade, a PUC, é um ambiente de reflexão, de diálogo aberto com a sociedade. A figura do nosso arcebispo Dom Orani é um homem que vai ao encontro do povo, que dialoga com todos. E ele gostou da ideia do seu cantar? Gostou, ele foi quem incentivou, né? E a música do Peço a Deus é uma letra católica, uma música, uma melodia? Exatamente, essa música foi feita por Dida e Dedé da Portela, na década de 80, e na obra de Caetano Veloso com o mestre Marçal, eles trouxeram a concepção desse samba, né? Peço a Deus um mundo cheio de paz. É uma canção que inspira, que comunica valor. E durante a elaboração desse projeto de CD, a gente falou, essa é a música. É a música que a gente tem que gravou cantar, com o Diogo Nogueira. Com o Diogo Nogueira. Aí a parceria, interessante a gente trazer uma voz jovem, alguém que é querido da nossa cidade, o Diogo. Rapaz tão bom, tão generoso, e fizemos a parceria nessa música, e muita coisa vai acontecer ainda através dessa música. E todas as músicas foram feitas por pessoas ligadas à Igreja Católica? Não, sim, algumas são, também, né? também, são
São músicos profissionais, o arranjador, o Jorge Cardoso, que é o homem que faz os arranjos das escolas de samba, né? E já produziu Alcione, exatamente. Então, ele tem a experiência dessa linguagem que a gente queria atingir. Ele traz a fé também no coração. Você tem o Adriano de Martini também, que foi o homem que trabalhou 8 anos com o padre Marcelo Rossi e conhece, sabe como que deve acontecer a vida de um padre no ambiente midiático. Enfim, a gente tem criou-se uma estrutura para que a gente possa, de fato, ter um desempenho, se comunicar com qualidade, estabelecer alguma coisa bem concreta, bem sólida com aqueles que escutam o CD. Escutando o CD, quem sabe, sintam-se tocados a uma prática do bem, do amor ao próximo, a generosidade. São elementos tão fundamentais para a nossa vida. Muito bom. Tem Padre Jorjão. Padre Jorjão, cantando a música A Montanha. Falei, Jorjão, vamos gravar uma música do Roberto Carlos. Vou ligar para ele agora. Aí ligou para o Roberto, acho que disse às 3 horas da manhã. Que o Jorjão Padre Jorjão tem isso. Tem essas coisas. Ele surpreende no horário. Né? E falou Mas com o ele Roberto. Consegue. Na mesma hora, o Roberto Carlos liberou a música pro Padre Jorjão. Eu falei, Jorjão, então o senhor vai cantar comigo essa música, o senhor canta tão bem, o Padre Jorjão também é músico, você conhece muito bem ele. Então, são parcerias maravilhosas. Ele cantou em latim, foi muito divertido. Ele salvaguarda muito bem esse conhecimento do latim, é um letrado, né? O Padre Jorjão é nosso amigo. E combinou, eu vi no RJ. Ah, você viu? Padre Omar cantando. Cantando, né? Fazendo divulgação da jornada. Você viu, né? Vi, gostei muito. Bem animado, agora que eu estou entendendo que eu vi Jorge Cardoso, porque ele é um produtor de discos há muitos anos. Né? E eu também já conheço o Adriano de Martino também há muitos anos. Eu vi os dois lá. Então. Adriano até fotografando, eu acho. Exatamente. Né? Exatamente. Eu vi, achei que ficou bonito, graças a Deus. Eu achei muito. Ficou alegre. Que bom que você gostou. Né? Ficou alegre. Vai fazer aqui pra gente, né, pai? Pois não, toda alegria. Olha aqui, Padre Jorjão cantando junto com o Padre Omar numa faixa. Isso. Mas o CD é do Padre Omar. Peço a Deus é o nome da primeira faixa, o nome da faixa que você vai cantar, né? Isso, peço a Deus. E no CD ele canta com o Diogo Nogueira. Muito bem. Muito bem, muito bem. E o santuário do... Eu nunca fui no santuário. O Cristo Existe Redentor? um santuário? Não, o Cristo Redentor é o único santuário a céu aberto do mundo. Então tem um monumento, a imagem, aquele entorno, tudo aquilo é sob a nossa administração. Né? Tá, mas há uma capela também dentro do Cristo, Cristo, dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Dentro do Cristo? O Cristo Redentor... Dentro da escultura? Dentro, tem aquela base preta. Nós temos 38 metros de altura, o monumento. E 8 metros daquela base, né, é a capela dedicada à Virgem Aparecida. E é uma igreja monumento, é uma igreja diferente, porque a gente cria essa relação bacana com o turista. É a porta de entrada do turismo brasileiro. A cada dia ali no Cristo Redentor eu vejo milhares de pessoas. É uma igreja que tem uma itinerância toda própria. E ali celebram-se batizados. A gente não sabe disso. Batizado no Cristo Redentor, lá no Corcovado, é muito concorrido. Casamento. Casamento também. Eu também missas, bênçãos em várias línguas, para que todo mundo se sinta inserido, se sinta bem acolhido. Quem vai ao Cristo encontra o padre. O padre lá abençoando, a gente procura fazer esse acolhimento bem legal. Isso é um diferencial que a gente tem no Corcovado hoje, é um santuário católico. Não é importante desmistificar, muitas pessoas pensam que o Cristo Redentor veio da França. Nada disso. Cristo Redentor é um monumento brasileiro, é uma obra brasileira, construída, idealizada por brasileiros, né? E está aí, fez 80 anos. E dentro desse projeto dos 80 anos, a gente traz a proposta desse CD também. Muito tudo bom. Interligado. Tudo certo. Então, vou pedir um intervalo, o senhor vai ali no nosso Sem Censura Music Hall. Que beleza, aquele palquinho ali. Que bom. Dizem que tem um ditado popular que diz que pretensão é água benta. A gente coloca onde quer. Então a gente brinca que aquele palquinho chama Sem Censura Music Hall. Aliás, a gente não brinca não, foi um telespectador meu de São João del Rei que botou esse apelido ali no palquinho e a gente brinca com isso. Tá bom? A gente está indo para o intervalo, está voltando já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O nosso Padre Omar que nos surpreendeu, né, Miriam, com essa declaração de que tem uma capela
no Cristo Redentor, que pode fazer batizado, casamento. Agora a gente quer ir lá, né? Conhecer a capela. Ele está lançando o CD, que é o Padre Omar, Peço a Deus, e ele vai cantar pra gente com auxílio luxuoso do músico Rodrigo Souza. Essa bela canção, em homenagem a todos vocês. Peço a Deus um mundo cheio de paz. Peço a Deus que alcance os seus ideais. Peço a Deus que a inveja jamais. Peço a Deus para sermos todos iguais. Peço a Deus para te livrar da maldade. Peço a Deus que me dê felicidade. Peço a Deus que se propague a bondade. Peço a Deus amor e prosperidade. De mãos dadas, peito aberto, rumo certo para o bem, para lutar contra a maldade que este nosso mundo tem. Viver uma vida mansa, sem ver o tempo passar. Ter sorriso de criança, ver bondade em cada olhar. Peço a Deus um mundo cheio de paz. Peço a Deus que alcance os seus ideais. Peço a Deus que a inveja jamais. Peço a Deus para sermos todos iguais. Peço a Deus para te livrar da maldade. Peço a Deus que me dê felicidade. Peço a Deus que se propague a bondade. Peço a Deus amor e prosperidade. Que bonito, valeu. Dida e Dedé da Portela, é muito bom. Você vê que a música une, né, todas as pessoas, tem um poder, não é transformador mesmo. Transformador. A música, ela cria interação, estabelece uma boa comunicação. E as relações ficam mais suaves através da música. Muito bom. Estabelece coisas incríveis. Parabéns, muito obrigada, Rodrigo. Parabéns pelo CD. Vamos seguindo aqui, o Miriam, dentro do que você falou sobre o planejamento e dicas para fazer as compras lá fora, a Eleni Nicolas Coutras escreve aqui dizendo que em países como o Canadá e outros usos do cartão de débito do seu banco não é aceito para compras, Banco do Brasil. Foi a experiência dela. Somente para saques, te obrigando a usar o de crédito. Aliás, a cada dia é menos aceito o cartão de débito de banco para compras. Ela é de Belo Horizonte. Mas ela pode usar aquele cartão pré-pago que substitui, porque, na verdade, o cartão pré-pago, ele substitui os travel checks. Lembra que a gente usava antigamente? Então, ela pode abastecer o cartão e leva, então, um cartão pré-pago que funciona. E aí, cada banco tem uma bandeira. Pode ser um Visa, pode ser um Mastercard, pode ser um América. E aí, esse é funciona o seu como preferido. se fosse, exatamente, funciona como se fosse um cartão de crédito sem os 6%. Tá certo. Ronaldo, quais são os sites que se pode ver o que pode, o que não pode, em termos de bagagem para viagens? anfasindical.org.br e o do Ministério da Agricultura, do serviço ligado ao Vigiagro, que é vigiago@agricultura.gov.br. E ainda pelo telefone 0800 704 1995. Repetindo, 0800 704 1995. Obrigada. Professora Margarete, meus parabéns. Obrigada. Né? Espero que seja um sucesso. Que você extermine as mosquitas da dengue, não é? São as fêmeas, né? As fêmeas do Aedes aegypti, né? Que atormenta a gente o ano inteiro. Não é, não? Que coisa. A origem da dengue é nacional, não, né? De onde é esse mosquito? O mosquito da dengue, ele vem da África, né? Por isso que ele chama, quer dizer, ele foi identificado no Egito, e daí vem o nome, Aedes aegypti, né?
A nossa introdução hoje, ela vem da Ásia. Ela vem nos navios, né, da Ásia. Então, essa é a introdução. Então, que E fiquem lá, né? É, que fiquem lá. Esse é o Rodrigo de Belo Horizonte, que queria saber isso. A Beatriz Carneiro vai brincar um pouco, dizendo que você tem que acrescentar nessa entonação, por favor. Mas você acrescenta, certamente. Na verdade, eu sempre digo para os estrangeiros que, como eles não dominam a entonação, eles têm por obrigação que usar o por favor. Mas como nós dominamos, muitas vezes nós não usamos. Eles falam, nossa, os brasileiros são grosseiros, não falam por favor. Eu falo, não, nós não somos grosseiros. Nós dominamos uma entonação que você não conhece ainda. Então associa tudo, né? Exatamente. A Carmen Máximo está querendo mandar um abraço especial para o Adomar, parabenizá-lo pelo sucesso. Já comprou o CD, só está faltando um autógrafo. Vai ter autógrafo? Em princípio não, mas a gente pode pegar esse. Tudo é uma coisa, tudo pode, né? Dentro de uma certa normalidade. Exatamente. Então, a Jornada da Juventude falta um ano. O senhor volte aqui, Padre Omar, por favor, para contar mais perto, né? Para contar os avanços e quais são os grandes eventos que vão, não é, que vão fazer essa jornada ser um sucesso. Né? Me assusta um pouco com 2 milhões, mas o senhor também deve ficar assustado com 2 milhões de jovens. É jovem a beça, né? Não? Uhum. É muito, né? Tem que fazer muita coisa para ocupar essa meninada. Muito evento, Muito né? evento. Haja evento para deixar todo mundo das ocupado. famílias, da população carioca toda, recebendo, acolhendo de coração. Certo. Tá bom. Então, eu vou agradecer e vou entregar para o senhor encerrar para mim. Pode ser? Muito bem, muito obrigado aí pela Tá, oportunidade. muito obrigado. O Brasil, você, do seu carinho. Tá bom, Tá? obrigada mesmo. Tá. Vamos cantar então o Cristo Redentor? Vamos embora. Braços abertos, 80 anos, olhando a cidade maravilhosa, olhando por todos nós. Essa é a grande mensagem da vida que o Redentor quer comunicar. A fé e o amor. Muito bem. Hoje o meu rio está em festa. O povo vai comemorar. Felicidade brasileira, bela pela luz do seu olhar. Deixa o Cristo te abraçar. Peça a sua proteção ao meu rio abençoai, alegrando essa nação. São praias tão belas, reduto do samba, nascem poetas e bambas. Do mar à lagoa, o sol vem brilhar. É carnaval, samba. Lá do alto nosso Cristo assiste tudo. A esperança iluminada está em paz. O rio amigo, a alegria e o futebol. A bossa nova da cidade, maravilha. A juventude fascinada ainda canta. A natureza verdejante, hospitaleira. A poesia que hoje eu faço pra você, meu Cristo vai saber. Olha, fica contente. Eu sei que você é o meu amor. Este samba é pra você. Este samba é pra você, Corcovado, nosso Cristo Redentor. Este samba é pra você, este samba é pra você, Corcovado, nosso Cristo Redentor. Salve a cidade maravilhosa, salve a nossa vida, salve a alegria, a fé do povo carioca, do povo brasileiro. Tem a bênção João de Deus, tem a força da Eucaristia, que é de uma irmã, né, de uma freira, irmã Miriam Collin. Tem o hino de louvor, que é do Frei Fabretti. Tem músicas de compositores, tem do Jorge Cardoso, por exemplo, a Oração de São Francisco. Isso, de Nossa Senhora também, que ele fez para Nossa Senhora Tem Aparecida. Roberto e Erasmo com a Montanha, tem o Jorge Cardoso, Nossa Senhora Aparecida, enfim. Tem várias maneiras, várias expressões, né, de fé diferentes.
Então ficamos combinados assim. Muito obrigada a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Amanhã a gente vai falar de amamentação, de câncer de mama. Vai falar também de uma dieta ayurvédica. O nome é até meio difícil de falar, vou descobrir se você é pita, não é? Tem 3 tipos. E vamos receber Ana Botafogo e Tiago. O bailarino Tiago Soares, que também eles vão dançar juntos no Municipal e vem amanhã aqui conversar com a gente. Então, ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Peço a Deus um mundo cheio de paz. Peço a Deus que alcance os seus ideais. Peço a Deus que a inveja jamais. Peço a Deus para sermos todos iguais. Peço a Deus para te livrar da maldade. Peço a Deus que me dê felicidade. Peço a Deus que se propague a bondade. Peço a Deus amor e prosperidade.